Hey Talkers! This is Teacher Nelissa e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre confusing verbs. Confusing verbs, pessoal, são verbos que em português têm uma tradução igual ou muito parecida, mas que em inglês eles são utilizados de forma diferente e por isso a gente precisa saber como utilizar eles corretamente. Eu escolhi esse tópico para o nosso vídeo de hoje porque quando eu estava fazendo o meu intercâmbio lá no Canadá, aconteceu uma situação comigo no meu primeiro dia de aula que me levou então a perceber o quão importante a gente saber sobre isso. No meu primeiro dia de aula eu cheguei atrasada porque eu perdi o ônibus. E aí eu cheguei e disse pro meu professor, Teacher, I lost the bus. I lost the bus. E aí o meu professor olhou assim com uma cara meio estranha e me disse, Nelissa, tu perdeu o ônibus? Tu tinha um ônibus, um objeto, e aí tu perdeu ele, e aí tu teve que procurar ele, por isso tu chegou atrasada? E aí eu falei pra ele que, na verdade, não era isso que tinha acontecido, que eu tinha perdido o horário e por isso eu tinha perdido o ônibus. E nesse dia eu descobri, pessoal, que existe uma diferença entre os verbos lose e miss. Ou seja, a gente precisa utilizar o miss para quando a gente perde o horário, pessoal. Então, se a gente perde o horário e chega atrasado numa reunião, chega atrasado na sala de aula, para ter aula, ou então a gente chega atrasado porque perdeu o ônibus, por exemplo, porque a gente perdeu o horário, a gente deve utilizar o verbo miss. Então, nesse caso, por exemplo, eu deveria ter utilizado I missed the bus e não I lost the bus. A gente vai usar I lost the bus quando a gente for falar, por exemplo, I lost my keys. Eu perdi as minhas chaves. Então, ambos são o verbo perder, porém, eles são utilizados de forma diferente. Miss para horário e lose, então, para coisas. É importante lembrar também, pessoal, que o verbo miss, ele pode significar também sentir falta de alguém, né? Em português a gente tem a palavra saudade, mas em inglês a gente não tem uma tradução para essa palavra. Então, quando a gente fala que tem saudade de alguém, que sente falta de alguém, a gente vai falar I miss you, eu sinto a sua falta. O segundo par de verbos, então, pessoal, que a gente vai falar sobre são os verbos leave e forget. Eu sempre que penso que vou falar alguma coisa, por exemplo, que eu esqueci as minhas chaves em casa, que eu esqueci a minha carteira em casa, eu penso no verbo forget. Só que em inglês, pessoal, quando a gente esquece um objeto em algum lugar, a gente precisa usar o verbo leave, que significa deixar. Ou seja, se eu esqueço a minha carteira em casa, eu vou falar I left my wallet at home. Eu deixei a minha carteira em casa. E se eu esquecer, então, de uma informação, eu vou falar I forgot your name. Eu esqueci o seu nome, por exemplo. Então, a diferença entre eles é que o leave a gente utiliza para objetos, quando a gente esquece de algum objeto, e o verbo forget a gente utiliza para quando a gente esquece de alguma informação. O terceiro par de verbos que a gente vai falar sobre, pessoal, são os verbos remind and remember. Ambos significam lembrar, porém eles são utilizados de forma diferente. Para mim falar, por exemplo, que eu lembro de fazer os meus temas sempre, eu vou falar I remember to do my homework always. I always remember to do my homework. Eu sempre lembro de fazer o meu tema, né? Então, eu utilizo remember nesse caso, pessoal, porque eu estou falando de uma informação que eu sozinha lembro que tenho que fazer. Quando a gente vai falar, então, que alguém nos ajuda a lembrar de algo, a gente tem que utilizar o verbo remind. My mother remind me to do the dishes. A minha mãe me lembrou de lavar a louça, por exemplo. E a gente pode utilizar isso, o remind também com objetos. Por exemplo, se eu deixo uma anotação lá para mim, para me lembrar de fazer alguma coisa, eu posso dizer my note remind me of doing something. Né? Então, a minha anotação me lembrou de fazer alguma coisa. O quarto par de verbos, pessoal, então, que a gente vai falar sobre são os verbos hear and listen. Hear, então, significa ouvir e listen, escutar. A diferença entre eles é a atenção que a gente coloca naquilo que a gente está escutando. Por exemplo, se eu falar I hear you properly, quer dizer eu te escuto apropriadamente. Então, quer dizer que eu simplesmente consigo ouvir a pessoa. Quando eu uso o listen, pessoal, é sempre relacionado a estar prestando atenção no que a pessoa está falando, por exemplo.
Então, a gente poderia falar para o nosso amigo, por exemplo, Don't worry, you can talk to me, I will listen to you. Não se preocupe, eu vou te escutar. O quinto par de verbos, pessoal, que a gente vai falar sobre, então, são os verbos discuss and argue. Discuss e argue, ambos significam discutir, só que eles são utilizados de forma diferente. Discuss, pessoal, a gente sempre utiliza para quando a gente vai debater, conversar sobre um assunto amigavelmente. E argue, pessoal, a gente utiliza para quando a gente está brigando com alguém, discutindo no sentido de brigar com aquela pessoa. Então, por exemplo, eu poderia falar I like to discuss about politics. Eu gosto de discutir, debater, falar sobre política. And I argued with my friend yesterday. Eu briguei com o meu amigo ontem. No sentido de discutir com ele verbalmente. O último par de verbos, pessoal, que a gente vai falar sobre, então, são os verbos lend and borrow. Lend significa, então, emprestar e borrow, pegar emprestado. E eles causam muita confusão, às vezes, nos students de inglês, justamente por essa diferença que eles têm. A tradução é diferente, mas quando a gente vê os verbos, às vezes confunde, esquece que eles são diferentes, né? Então, por exemplo, se a gente fala eu não me importo de emprestar as minhas coisas, I don't mind lending my things. Eu não me importo de emprestar as minhas coisas. E borrow, então, pessoal, quando a gente fala can I borrow your eraser, seria mais ou menos como posso pegar emprestado a sua borracha? Então, pessoal, seria isso por hoje. Espero ter ajudado vocês. Deixem um comentário aqui falando qual o verbo que vocês mais se confundem. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um comentário e se inscrevam nas nossas redes sociais. Bye, bye!